Galerinha, vamos que vamos, hein? Fechamento de mercado, último pregão do ano, só os mais viciadinhos. Vamos primeiro começar aqui com a análise de índice dólar futuro aí no intraday, só para não perder o costume. Dolinha fez o movimento aí hoje pela manhã. Quem estava aqui na sala pegou o trade tanto na ida quanto na volta antes do leilão, né? Antes do BC entrar. O dia amanheceu aí a 6240 e já pegou uma abertura começando a dar uma estressada no dólar, uma alta aí de quase 0,5%, né? Mas bateu numa região de máxima do pregão anterior, que ali a gente já sabe, né? Umas regiões importantes, reteste de máxima, reteste de mínima, a gente gosta de pegar. Pegamos um trade na venda, Lucão, carregou ali, acho que até a abertura, o fechamento, e na volta, na compra ali, nessa faixa ali da mínima do pregão anterior, pegamos a compra também, aí um trade que andou quase 30, 40 pontos. Mas é trade de consolidação, né? O dólar tá travado nesse range de entre os 6.200 e os 6.250. Começou a dar uma violada, começou a dar uma estressada acima do 0,5%, mas aí o BC entrou. Eu confesso que não esperava, acho que até muitos dos contribuidores já falaram aqui hoje que também não esperavam, dado que a gente teve ali, por exemplo, pregando dia 18, dia 19, a gente chegou a bater 6357, então eu esperava se fosse ter um leilão hoje, último pregão do ano, mais na faixa ali do 1,5%, quase 2%, mas veio mais cedo e fato é que foi efetivo para o motivo de um leilão à vista, controlou uma oscilação do dólar. As moedas latino-americanas estavam um pouco pior e o dólar, mesmo assim, quando começou a ter uma alta de quase 0,5%, conseguiu corrigir e daí fechando o dia com uma leve queda de 0,20%. Depois do leilão, basicamente não se mexeu, né? Ficou trabalhando ali entre 6.200, 6.230. Então, os trades foram esses. Próximos passos, acho que realmente é ficar de olho tanto no rompimento da máxima no 6250 ou a perda da mínima ali no 6200, que isso daí deve ser deve dar o sinal de qual que vai ser a próxima perna do dólar. Se perder 6200, tem próximos pontos importantes em 6180 e depois só lá embaixo no 6140. Para cima, acho que a gente já falou, mas só para resgatar, ganhando 6250. Agora a gente tem um ponto importante também no 6275, que já foi um ponto onde o BC entrou, e um outro ponto muito importante é a máxima lá na faixa do 6340, 6350. Então, essa é a visão para o dólar, pessoal. Olhando para o índice, região de suporte, região boa para pensar em compra. Aqui batemos numa mínima no pregão anterior em 121.300, e hoje todas as retornos ali para essa faixa do ajuste no 121.400, 121.500, 121.300 não chegou hoje, mas todas as vezes que chegou ali foi a oportunidade de você ir acumulando uma compra, ter uma andada boa aí nessa última movimentação, provavelmente para o ajuste, mas o índice realmente para melhorar para o médio e longo prazo precisa vencer a região da abertura de ontem na faixa dos 122.500 para a gente voltar a olhar índice na faixa de 123. Para baixo, perdendo 121.300, próximos pontos aí fica realmente nas variações percentuais em 120.900, 120.320. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Já vou falar de você, Duarte, que você tinha falado ali de uma carteira, então já vamos começar olhando toda a carteira aí do Duarte, que já tem bastante empresa, bastante ação para a gente dar aquela olhada. Primeira delas aqui que eu estou vendo, Embraer. Embraer, aquela famosa, a nossa NVIDIA brasileira, né? Tendência de alta muito bonita. Quem tem, mantém, não tem por que você zerar o papel que está numa tendência de alta tão bonita, mas também está faltando força, está faltando fôlego para entrar. Último pullback, último ponto importante aí que foi compra, foi na faixa dos 45, 45,5, 46. Agora ele já está mostrando uma consolidação nessa região de topo. O que a gente precisa monitorar? Os pontos de suporte na média móvel de 50 a 100, que é a faixa de 53, 50 reais, e a resistência, que é o topo anterior, nos 58 e 80. Rompendo ali, tendência de alta continua. Agora,
Se começar a perder esses suportes e trabalhar entre as médias, a gente pode ver uma correção um pouco maior, dado que, se a gente tirar o zoom do gráfico, olhar para o gráfico semanal, a gente está bem esticado, né, pessoal? A gente já está numa região bem elevada. Essa última pernada de alta que saiu dos 16 para os 58 foi uma valorização de mais de 260%. Então, está esticado. Olha a distância para a primeira média aqui no gráfico semanal, de quase 30%. Então, para uma tendência de alta saudável, é sempre bom ter correções, e essas correções no gráfico semanal, com certeza, vão significar uma tendência de baixa no gráfico diário. É normal isso acontecer. Então, Embraer é uma empresa muito boa para ter se você já está comprado. Comprar aqui, eu já acho o risco-retorno um pouco desfavorável. Vamos dar uma olhada agora também em Marfrig, outra empresa que voou nesse último semestre. Marfrig pegou ali uma tendência de alta, vamos olhar o gráfico semanal, que saiu lá dos R$6 no ano passado e foi lá para os 17, 19, 20 reais, então quase 230% de alta, uma alta cavalar mesmo, mas parece que marcou um topo ali na faixa dos 21, perdeu suportes importantes, está se segurando na média móvel aqui nesses 16, 17 reais. Aqui vejo sim ponto de compra. Stop abaixo da média móvel de 100 períodos, que se perdido pode buscar uma correção maior na faixa da média móvel de 200, e se ganhar resistências dos 17,5, pode ir para o fechamento de gap nos 19 e até buscar a máxima anterior. Duarte, mais uma para o pessoal não achar que eu estou fazendo análise só para você. Vou olhar aqui Pomo. Vamos olhar Pomo 4. Faz tempo que eu não vejo esse gráfico dessa empresa. É uma empresa com um volume um pouco mais baixo, né? Percebe aí que ela tem uma média de negociação de 90 milhões de reais, até que não está tão baixo, acho que já esteve mais baixo na época que eu acompanhava o papel. Pomo 4 veio de uma tendência de alta bonita desde junho do ano passado, saiu de R$5 para R$9,60, então uma valorização de R$65, e está fazendo um pullback aí que já caiu mais de 20%. Ponto perdeu o primeiro ponto de suporte importante na média móvel de 50, perdeu o segundo ponto importante de suporte na média móvel de 100, e agora está se encaminhando para um fechamento abaixo da média móvel de 200. Não é um fechamento ideal, mas caso recupere a média móvel de 200 no próximo pregão ou nas próximas semanas, pode voltar a trabalhar ali perto do 8, 8,60. Agora, se no próximo pregão e no seguinte, se mantiver abaixo da média móvel de 200, aí a gente pode olhar para uma correção mais acentuada, voltando para a faixa de 6,60 ou até voltar para a mínima anterior na faixa de 5,80. Belezinha, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui agora na Station do TC, pessoal. Station, alguém pedindo alguma coisa? Vejo aí que a Flaviana mandou um feliz ano novo. Flaviana, muito obrigado. Um feliz ano novo para você também. Joãozinho, só os que estão no negativo. Que isso? Não fala assim, João. Vamos para cima. Ano que vem vai ser de muita prosperidade, muitos gains, se Deus quiser. Bom, ninguém mandando pergunta aqui na Station. Vou voltar para o YouTube. YouTube Augusto falou: o Bitcoin no Profit Pro, o preço é convertido em real? Augusto, sim, o Bitfut, né, que é o Bitcoin, futuro do Bitcoin, ele é cotado em real. Você vê que ele está aqui R$590 mil, é exatamente o preço dele. Se o nome, o nome para você tradear ele é o BitF25, então se quiser operar ele, mas você tem o cross order aqui no Profit que funciona bem. A alavancagem é uma coisa para tomar cuidado, mas é praticamente a mesma alavancagem do dólar aqui, se você no Notional, tá? Não estou falando das taxas, mas um contrato de Bitcoin futuro custa aqui R$59 mil, então ele dá uma alavancagem bem maior do que o índice futuro. Se a gente pegar aqui, vamos pegar o índice futuro, ele dá um notional alavancado de 24 mil. Vamos ver o dólar, só para mostrar para vocês. Dá um notional de 62. Então, é um notional do Bitfut mais próximo ali do dólar do que do índice. Mas as taxas em si vai ter que ver de corretora para corretora. Leonardo, vamos lá. Você mandou BBDC, CSN e Usiminas. Pessoal, vai mandando aí quem tiver mais perguntas, tanto na Station do TC quanto no YouTube. Primeiro aqui, BBDC 4. Bradescão, nosso Bradescão fechando feio o ano, né? Cotado aí a R$11,55. Vou tirar o zoom primeiro para olhar o gráfico semanal.
Bradesco está perdendo um suporte importante aqui na faixa dos 12 reais, né? Tinha uma mínima anterior aqui na faixa de 12,40, 12,20 mais ou menos. Vai fechando o ano abaixo disso, o que complica um pouco mais. A gente tem que olhar para suportes mais abaixo. E vou falar a verdade que os suportes mais abaixo estão bem abaixo. A gente vai olhar para números em Bradesco lá em 2003. Então, como está muito longe, não gosto nem de olhar. O ideal aqui, pessoal, pensando em compras, é realmente tentar esperar uma confirmação no gráfico semanal. E o que seria essa confirmação? Um fundo duplo, ou pelo menos uma consolidação aqui que deu uma estabilizada no preço nessa região. E aí, se voltar acima desse suporte que foi perdido, aí a gente pode voltar a trabalhar na compra. Olhando agora para a venda, realmente, se voltar, fazer esse pullback aqui, né, na faixa dos 12 reais. Desculpa aí, pessoal, que eu tô com o mousepad aqui, fazer com o mousepad esses desenhos aqui tá complicado. Mas se voltar nos 12 reais e aí não mostrar força para romper esse suporte que foi perdido e agora é uma resistência, aí nessa faixa de 12 reais, 12,20, a gente pode pensar numa venda, pensando no alvo anterior ali na faixa dos 11,30. Então, Bradescão, quem pensa na compra, ideal esperar formar realmente um fundo, porque a gente acabou de perder um suporte semanal muito importante. E para quem está pensando em vendas, se fizer um pullback ali para o suporte anterior perdido, né, na faixa de 12,30, 12,40, e não mostrar força para voltar acima dessa região, dá para trabalhar vendido em Bradesco pensando no fundo anterior. Próximo papel, CSN, também apanhando. Olha lá, CSN tinha um ponto traçado ali nos 10,70, já perdeu. Desses 10,70 até aqui já caiu 18%, mostrando que que o importante é muito importante a gente ter stop, né, pessoal? CSN muito parecido com o Bradesco, perdeu suportes semanais muito importantes. O próximo ponto está um pouco mais embaixo, lá na faixa de 5, 6 reais. Então, o que é o ideal para quem está pensando na compra? Monitorar o gráfico diário. Se fizer qualquer sinal de fundo duplo ou uma acumulação em região de fundo, a gente pode pensar numa compra com o stop abaixo da mínima anterior em 9,60 e um alvo no suporte anterior perdido, lá na faixa de 10,70. Quem está pensando na venda, já está meio esticado, né? Já caiu mais de 20% aí desde o último suporte semanal perdido. Então, o ideal realmente para quem está pensando na venda é esperar voltar lá nesses 10,70, 10,50 de novo. E se mostrar fraqueza, mostrar que não quer recuperar essas regiões, dá para pensar numa venda ali também. Aqui, a 8,60, muito difícil vender e muito difícil comprar, porque a gente não tem sinal de fundo ainda. Então, para quem pensa na compra, esperar um sinal de fundo, para quem pensa na venda, pegar um repique para aí continuar na venda. Último do Leonardo aqui, mas quem tiver mais perguntas pode mandar, pessoal. Usiminas. Usiminas acho que deve estar muito parecido ali com o CSN, exatamente. Usiminas, gráfico semanal. Perdeu um suporte importante ali anterior, na faixa de 5,70, 5,60, mas não perdeu tanto, né? Você vê que está ali nos 5,20, 5,30. Então, vamos olhar, tirar o zoom aqui no gráfico semanal. Próximos pontos de suporte no semanal, um pouco bem mais embaixo, ali na faixa de R$4. Então, seria uma correção dos valores de hoje de ainda mais 15%, 20%. Muito parecido com o Bradesco, muito parecido com CSN. Para quem pensa na compra, ideal é esperar uma confirmação de fundo, seja uma figura gráfica de fundo duplo ou uma acumulação em região de fundo, e aí você compra com stop na mínima e pega um repique. Para quem quer venda, o ideal realmente é você esperar um repique até esse suporte anterior que foi perdido, para você vender ali com um stop definido. Quem está comprado já nesses papéis, honestamente, aí você tem que olhar qual foi o seu plano de trade anterior. Se foi por gráfico, que a gente mostrou agora, acabou de perder todos os gráficos, tanto o Bradesco, quanto o CSN, quanto o Zimina, acabou de perder suporte semanal. Se perdeu o suporte semanal, graficamente falando, o correto era você ter estopado. Agora, se você comprou por fundamento, pensando lá na frente, é outra conversa. A ideia aqui é a gente analisar esses gráficos. Beleza, Leonardo? Mais alguma pergunta aí? Quem mais aí? Vamos ver aqui na Station. Alguém tem alguma coisa? Boa, Tércio. Rente 3. Vamos lá dar uma olhadinha em Rente 3.
Rente 3 fez um pullback legal. Vamos primeiro olhar aqui gráfico semanal, também muito parecido. Você vê que o mercado todo até agora perdeu suportes importantes no gráfico semanal. Rente 3 perdeu o suporte ali nos 38,80. E aí, olhando no semanal, a gente vai olhar agora para suportes lá na faixa de 25, 20 reais. Mas a gente pode antecipar isso daí no gráfico diário. Vamos olhar lá. Exatamente. Rente 3, pessoal, diferente de Bradesco, CSN e Minas que a gente acabou de olhar, já está fazendo aquele movimento de pullback que a gente falou. Então, fez aquela primeira pernada de baixa, perdendo um suporte semanal, está fazendo um pullback, fez um respiro e está fazendo um pullback. O que a gente precisa monitorar agora? Até onde vai esse pullback? A partir do momento que entrar um candle de força, entrar um volume interessante na compra, e principalmente não perder esse suporte anterior dos 29,70, a gente consegue ter uma compra com um stop definido e um alvo definido, que é o suporte anterior perdido. Então dá para você pensar numa compra em Rente 3, principalmente se ela tiver uma confirmação. Rente 3 já está mais legalzinha para você pensar ali no trade de repique dessa tendência de baixa, tá? Todos esses trades que eu estou falando é trade de repique. Pensando na venda, se voltar lá nesse suporte semanal anterior perdido e não mostrar força para continuar, aí dá para pegar uma venda, mas venda só na faixa de 37, 38. Aqui só consigo pensar em compra, beleza, Tércio? Boa, pessoal. Jardel, mais uma, 3 Essa daqui é do nosso querido Buca, nosso mestre do Cosmos. Vamos lá, 3 deu uma bela valorizada, né, pessoal? Vamos lá, 3 saiu ali, começou o ano meio ruim, mas teve um movimento bem legal ali de outubro até agora, que saiu de R$10 para 15, então subiu aí 50% basicamente. Rompeu a máxima histórica anterior. Deixa eu tirar o zoom aqui, que eu acho que... Aí. Rompeu a máxima histórica anterior. A máxima histórica anterior estava ali na faixa de R$14, então chegou a romper, renovou lá nos 15,60, mas não teve muita força para continuar, né? E é normal, dado que ela saiu de 10 para 15 em 38 dias. É um movimento bem expressivo. 3 está consolidando numa região de topo, então vou até desenhar aqui, ó, ela veio, fez, ela ainda não fez. Aí, vou fazer de novo. Ela ainda não fez um topo duplo, tá, pessoal? É importante destacar. Ela tá querendo formar um topo duplo, mas esse topo duplo só é confirmado se perder os R$13. Enquanto não perder os R$13, ela pode ficar trabalhando de lado aqui, consolidando no tempo, que é o que a gente costuma falar. As ações, os índices, eles podem consolidar tanto no preço, ou seja, caírem em direção ao preço, ou subirem em direção ao preço, né, dependendo da correção que você está trabalhando, ou corrigirem no tempo, onde ela vai lateralizando numa região de topo ou numa região de fundo, esperando que os suportes das médias se aproximem para dar uma direção, dar fôlego para o próximo fluxo, né, para a próxima onda. 300 está consolidando numa região de topo, então é importante. Se perder os R$13, aí realmente pode buscar suportes mais embaixo, na faixa de 12 ou até 11. Mas se ficar trabalhando nessa consolidação em região de topo, o importante é romper os R$15. Romper os R$15, aí toda essa pernada que a gente teve anterior pode ser replicada para cima. E aí a gente pode ver 300 indo lá na faixa de 20, R$21. É um trade mais longo, obviamente, a gente está falando aí de meses e semanas, assim como foi essa última pernada. Então, ficar de olho. Foi uma pernada muito importante, deu início à onda 1 de uma pernada de alta, e a partir do momento que der o sinal para a continuação da segunda onda, dá para pegar um trade de continuação aí bem legal, Tércio. 300 tá, Tércio não, Jardel, tá bem legal, 300 aí. Beleza, pessoal? Quem mais aí? Valeu, Léo, tamo junto. Bom ano novo para você. Ano que vem estamos aí de volta com toda a força, hein? Na Station aqui, tô vendo, João, não, ninguém falou mais nada. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nada, acho que é isso. Vamos encerrando por aqui. Quero agradecer demais a presença e a colaboração de todos. Sem vocês, o TC não seria nada. O grande trunfo do TC é a sua comunidade. E dá para ver que a comunidade vai crescendo cada vez mais. Eu comecei no TC em 2019, fui cliente do TC desde então, e há 2 anos virei contribuidor, mostrando que no mercado financeiro é só você provar
que você é estudioso, esforçado, que você vai estar sempre do lado dos mais fortes. E o grande trunfo do TC é essa comunidade incrível que a gente tem. Então, quem já não faz parte, venha fazer parte ano que vem. Temos inúmeros canais que são gratuitos. Eu faço parte ali do canal de análise gráfica, que eu fico postando gráfico, análise de ações, índice, dólar, milho. A gente fica falando de gráfico o dia inteiro naquele grupo. É um grupo gratuito, então venha fazer parte. E quem sabe, vendo o grupo gratuito, você não começa a gostar mais da comunidade, não se interessa em assinar o Master, não se interessa em trazer corretagem e operar com a gente, que juntos somos muito mais fortes. Beleza, pessoal? É isso, então. Um feliz 2025 para todos vocês. Um 2025 muito abençoado, com muita luz, muita paz e muita prosperidade. E, se Deus quiser, muitos gains. Beleza, pessoal? Valeu e até mais.